Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Rosa, sou professor de Geologia do Petróleo aqui nesse canal no YouTube. Estou aqui para convidar vocês a participar do nosso curso, que será realizado agora em junho, Introdução à Engenharia e Geologia do Petróleo. Essa é a ementa do nosso curso. Serão 3 semanas, iniciando no dia 4 de junho. Está aqui todo o conteúdo que será ministrado ao longo desse curso. Qual é a ideia? A disciplina Geologia do Petróleo ocorre em várias universidades no Brasil, seja como uma disciplina optativa ou obrigatória. Mas em todas elas, eu fiz um levantamento das ementas de diferentes universidades e observei que o que seleciona, em geral, é a parte de sistema petrolífero, geoquímica do petróleo, sistemas deposicionais e a parte de classificação de bacias sedimentares. Alguns desses tópicos os alunos têm a chance de ver em outras disciplinas ao longo do curso de graduação. Então, o que nós pretendemos aqui é dar a graduandos ou mestrandos da área de Geologia, Geofísica e Engenharia de Petróleo todo o conhecimento da área de IP, Exploração e Produção de Petróleo. O que seria esse conhecimento? Desde a hora que uma sísmica enxerga um alvo exploratório, nós geramos um prospecto. Através desse prospecto, nós vamos perfurar os poços, perfuração, então, noções sobre perfuração. Após a perfuração, esse pulso será perfilado e, uma vez encontrado zonas de interesse com hidrocarboneto, o poço será revestido, completado. Também mostraremos como é feito essa completação de um poço. Após isso, muitas vezes o reservatório não tem características que permitam que o hidrocarboneto venha à superfície. Então, falaremos também de métodos de elevação. E ao final do desenvolvimento de um campo de petróleo, falaremos também de métodos de recuperação primária, secundária e avançada. Essa é a grande novidade nesse curso, seja para geólogos e geofísicos. Como objetivo secundário, vamos falar também da parte de geologia do petróleo, que é sistema petrolífero, rocha geradora, reservatório, selante. Falaremos também de geoquímica do petróleo, um tema muito interessante nessa área de petróleo, porque as rochas geradoras nós precisamos caracterizá-las ao longo da perfuração dos poços, né? Para com isso a gente verificar rocha geradora, migração, acumulação ao longo de uma bacia. Outro ponto interessante é a parte de reservatórios não convencionais. Reservatórios convencionais, todo mundo conhece, né? São arenitos e carbonatos com porosidade e permeabilidade que o óleo pode ser produzido ou o gás. Já reservatórios não convencionais, daremos uma boa ênfase nesse nosso curso. Bom, numa aquisição, num levantamento para a caracterização de zonas de interesse para hidrocarboneto, temos 3 métodos, né, que discutiremos ao longo desse curso, sendo a sísmica o mais importante. Através da sísmica podemos enxergar alvos, armadilhas, trapas e com isso propor uma locação ou um prospecto. Após o prospecto, nós vamos furar um poço. Então, como é feito um poço? Fase de um poço. A gente perfura, após a sua perfuração, a gente vai fazer a perfilagem, revestimento, vamos revestir o poço e vamos cimentar. Essas são etapas que nós vamos comentar em todos os momentos ao longo do nosso curso. Como é feita a perfuração, vamos falar dos diferentes tipos de sondas, equipamentos de superfície, tais como sistema de movimentação de karma, sistema de circulação de fluidos, sistema de rotação, sistema de monitoramento da perfuração. Todos esses itens permitem ao geólogo e geofísico, quando vá a uma empresa de petróleo, já ter uma noção o que é que ele vai ver numa sonda de perfuração. Essa é a nossa ideia. Bom, após a perfuração, uma vez caracterizada uma zona com hidrocarboneto, o poço será revestido, será completado e será canhoneado. Canhonear é colocar o poço em produção.
Uma vez canhoneado, nós vamos também falar sobre colunas de produção. Perfeito? Tipos de completação: ave natal seca ou ave natal molhada para poços surgentes, poços onde o reservatório tem energia suficiente para produzir até a superfície. Falaremos também de métodos de elevação, tipo elevação por bombeio mecânico, gás lift, entre outros. Pelo menos todos terão aqui uma ideia geral como a gente coloca um poço para produzir quando esse reservatório não tem energia suficiente para produzir. Falaremos, claro, de sistema petrolífero, é muito importante nessa área de petróleo, caracterizando todos os seus elementos, seja rocha geradora, reservatório, rocha selante, capeadora, rocha de sobrecarga, como também os processos geração, migração e acumulação. Um outro tópico, que é a geoquímica do petróleo. Muita gente fura poços, não descobre o hidrocarboneto, não descobre uma acumulação comercial, seja de gás ou óleo. Mas quando caracterizamos que naquela bacia existe uma rocha geradora, isso é muito interessante, é muito bom, porque a gente pode estar sempre procurando onde estão as acumulações de hidrocarboneto. Falaremos da pirólise, né, que é a principal técnica utilizada para a caracterização da rocha geradora, permitindo assim identificar rotas de migração. Dentro da geoquímica do petróleo, falaremos de todos esses parâmetros que dá condição a qualquer pessoa, seja geólogo, geofísico, engenheiro de petróleo, ter uma noção como é feita a caracterização da matéria orgânica e da rocha geradora. Aqui tem algumas figuras, tipo diagrama de Van Crevenen, que permite a classificação dos tipos de matéria orgânica. Nós sabemos que muitos reservatórios de hidrocarboneto, muitos às vezes só tem gás, ou só produz gás, ou só produz óleo, ou óleo e gás. Muitas vezes está relacionado ao tipo de matéria orgânica que gerou esse hidrocarboneto. Reservatórios convencionais são aqueles reservatórios arenitos carbonatos que lá na disciplina de sedimentologia todos nós aprendemos, como ambientes de leques aluviais, eólico, fluvial, deltas, leques submarinos, turbiditos, ou carbonatos, são reservatórios convencionais, porque possuem porosidade e permeabilidade. E esse hidrocarboneto pode ser produzido. E tem os reservatórios não convencionais, muitos desses com grandes volumes de hidrocarboneto. Não convencionais são reservatórios que não conseguem produzir, não tem permeabilidade para produzir. Perfeito? Ou o óleo pode ser muito pesado. Nós temos 6 tipos aqui de reservatórios não convencionais. Comentaremos sobre todos eles, não é? Hidratos de metano, grandes reservas já foram medidas e são conhecidas em várias partes do mundo. Grandes volumes de óleo pesado, e extra pesado também existe. E o nosso reservatório de folheiros com gás, ou shale gas, ou gás de xisto, como muitos chamam, o que não é correto. Nessa pirâmide daqui, podemos ver que o óleo convencional e o gás convencional é muito pequeno, tem volumes muito pequenos em relação aos demais reservatórios não convencionais, como aqui os tar sands ou oil sands, como são aqueles reservatórios que tem lá no Canadá. Bom, muitas vezes os reservatórios que têm baixíssimas permeabilidade ou baixa produtividade, precisamos efetuar alguns métodos de estimulação a fim de aumentar a sua produtividade. Esses métodos de estimulação, na verdade, não são métodos de recuperação. Muita gente confunde métodos de recuperação de petróleo, recuperação primária, secundária, terciária com estimulação. Estimulação, na verdade, visa a gente melhorar essa produtividade através de quê? Acidificação da matriz, onde nos poços a gente pode injetar ácido no reservatório para tentar melhorar essa permeabilidade, porosidade e permeabilidade, ou através do fraturamento hidráulico, que é um tema que está muito
em moda, em voga na indústria do petróleo em função dos folheiros com gás, ou shale gas, ou gás de xisto. Falaremos muito sobre esse tema. E temos os mecanismos de recuperação primária. Todo reservatório, quando a gente descobre um determinado campo de petróleo, ele pode ter algum desse mecanismo. Capa de gás, aquífero de fundo, gás em solução ou combinado. Essa é a energia própria do reservatório, a energia natural. Mas ao longo do tempo, essa energia vai baixando. Todo reservatório perde pressão ao longo do tempo que vai produzindo. Ele vai ficando depletado. E com isso a gente precisa de algum mecanismo de recuperação. Primário, como eu disse, é natural. Mecanismo de recuperação secundária, injeção de água e gás, sendo que injeção de água é o método de recuperação secundária mais utilizado na indústria do petróleo e aqui no Brasil. E muitas vezes o reservatório, como por exemplo um reservatório com permeabilidade, mas o óleo é pesado, então esse óleo não consegue fluir através dos poros. Precisamos então efetuar métodos de recuperação terciários especiais ou avançados. Comentaremos sobre todos esses tópicos. Bom, finalizando, uma vez um campo de petróleo sendo descoberto ao longo do seu desenvolvimento, a gente precisa fazer a modelagem desse campo e simulação para desenvolver esses reservatórios. Essa tarefa é uma tarefa multidisciplinar, onde temos geólogos, geofísicos e engenheiros de petróleo. Aqui um exemplo da sísmica, uma modelagem, um afloramento, e a gente quer caracterizar os diferentes tipos de células ou propriedades. Cada cor dessa significa uma parte do reservatório com suas propriedades petrofísicas. Logo, a modelagem é uma disciplina que envolve vários tópicos, né? Tipo geofísica, geologia, a parte de avaliação, produção do campo, a petrofísica, a chegar até uma modelagem. Nessa modelagem, o que é mais importante? É o ajuste. Nós temos aqui, por exemplo, vazão de água ao longo do tempo, onde nós temos essa curva azul e essa curva preta, que são curvas de ajuste, e aqui as bolinhas em vermelho, o histórico obtido, por exemplo, para esse campo. Então, o que nós fazemos é tentar obter uma curva que faça esse ajuste. Então, há necessidade de ajuste do modelo ao histórico de produção. Para quê? Porque nós precisamos prever o comportamento do reservatório no futuro. Isso é uma tarefa que envolve várias pessoas. O final é uma tarefa muito nobre, né, envolvendo diferentes dados. Bom, o custo de investimento do nosso curso é um custo barato, não é? Pela carga horária, e sem nenhum curso similar, pelo menos na internet não existe nenhum curso similar ao nosso. Lembrando que esse nosso curso é online, ao vivo, é síncrono. Havendo interesse, por favor, o meu contato é esse, e-mail rrosapetroleo@gmail.com. Lembrando que as vagas são limitadas, né?